Não há nada mais leal do que o melhor amigo do homem. Os cães são realmente incríveis, e se você não acreditava nisso antes, a história de hoje certamente vai te convencer. Por que esse cão frequenta a missa todos os dias? Por um motivo surpreendente e absolutamente comovente. Em uma pequena cidade perto de Brindisi, na Itália, existe uma igrejinha onde a missa é realizada todos os dias. Isso por si só não é estranho, já que muitas cidades na Itália realizam missas diárias e ainda contam com a presença de grandes grupos de fiéis. Mas o que raramente se vê é um cachorro comparecendo à missa diariamente e apenas sentando-se tranquilamente enquanto a celebração acontece, saindo da mesma forma, tão silenciosamente quanto entrou. No entanto, é exatamente isso que tem acontecido na pequena cidade de San Donasi. O pastor alemão se tornou uma presença constante na igreja por meses, indo à igreja todos os dias. Seu comportamento era muito peculiar, já que geralmente a única vez que se vê animais nesse tipo de evento é quando se trata de cães de serviço, mas este cão entrava sozinho e parecia muito triste toda vez que o fazia. De acordo com o padre Donata Pana, o restante da congregação não se importava com a presença do cão dentro da igreja, pois ele era silencioso e respeitoso. No entanto, todos começaram a se perguntar o que o cão estava vendo. Ele simplesmente se sentava diante do altar, olhando para o mesmo lugar. Alguns ao seu redor até começaram a ficar um pouco assustados, imaginando se ele estaria vendo os mortos. Mas para Pana, que era um grande amante de cães e que havia perdido recentemente seu próprio cãozinho, estava claro que o cão estava apenas muito triste. Ele parecia incrivelmente familiar, mas Pana não conseguia identificá-lo. Era evidente que o cão não tinha um lar, estava muito sujo e um pouco magro. Será que ele estava apenas procurando um lugar seguro para dormir e um abrigo? Será que estava realmente pedindo ajuda? O padre não conseguia se livrar da sensação de que o cão precisava de ajuda. Ele podia estar parecendo desgrenhado, mas era doce. O primeiro passo foi dar um banho no cão depois da missa. Um dia, o padre pediu a ajuda de alguns adolescentes quando o cão estava prestes a sair. Eles deram alguns petiscos e depois o banharam. Estavam um pouco nervosos, pois nunca se sabe como um cão vai reagir à água, mas esse garoto doce simplesmente permitiu que o lavassem e secassem, parecendo até gostar da atenção. Após o banho, o padre e as crianças lhe deram comida. Ele estava um pouco magro, mas agora mais do que nunca, Pana tinha certeza de que o cão precisava de ajuda. Pode ser que ele estivesse pedindo por ajuda o tempo todo, e eles não tinham percebido que ele estava em sofrimento. Então, eles decidiram levá-lo ao veterinário da cidade. Colocaram-lhe uma coleira. E surpreendentemente, o cão não parecia se importar. Andou obedientemente ao lado do padre o caminho todo até o veterinário. Lá, o veterinário o examinou e ele estava completamente saudável. Tentaram encontrar sinais de um dono, mas, infelizmente, ele não tinha um microchip. Mais uma pista sem solução. Pelo menos tinham garantido que ele estava bem cuidado, mas será que algum dia descobririam por que esse cão ia à missa ou onde ele vivia antes de se tornar um visitante regular da igreja? Desapontado e se sentindo um pouco derrotado, o padre voltou com o cão para a igreja. Enquanto passavam por algumas lojas, uma criança saiu e começou a acariciar o cão, até o abraçou e o chamou de Tommy. Surpreso, Pana perguntou ao menino por que ele o chamou assim, e a criança explicou que era o nome dele. Ele conhecia o cão há anos, todos na cidade o conheciam como Tommy. Este era Tommy, o cão de resgate de uma das senhoras mais velhas da região, Maria Lochi. Finalmente, o padre se lembrou de onde tinha visto o cão antes. Tommy sempre andava com sua dona, mas estava um pouco mais magro agora. Quando ele apareceu na igreja pela primeira vez, estava muito sujo. Mas agora estava claro que era o querido Tommy de Maria. Maria era uma senhora gentil que adorava resgatar animais. Ela havia resgatado vários cães ao longo de sua vida, mas tinha um vínculo muito especial com Tommy. Ela o encontrou nos campos próximos à sua casa quando ele era apenas um filhote, muito doente, e as pessoas o tinham abandonado. Ela o resgatou, cuidou dele com muito amor, mesmo quase o perdendo algumas vezes, e eventualmente ele se tornou um cão feliz e saudável, seu companheiro constante em todos os lugares. Se ela ia à cidade, ele estava lá ao seu lado. Até mesmo ia à igreja com ela, esperando do lado de fora até que ela saísse. Mas Maria faleceu alguns meses antes, não tinha família na região, e seu amado Tommy voltou à vida nas ruas, exceto pelas vezes em que ele vinha à missa todos os dias para garantir que ninguém estivesse procurando.
Pana primeiro foi à casa onde Maria havia morado, um pouco afastada da cidade, e estava claramente vazia. A grama estava alta, os canteiros de flores que Maria sempre cuidou estavam cobertos de mato, mas Tommy ficou super animado quando se aproximaram. Ele correu para um buraco na cerca e deitou-se em uma cama de cachorro na varanda. Estava claro que ele considerava aquele lugar como seu lar, mesmo que não houvesse mais ninguém para cuidar dele. Quando Pana tentou sair, Tommy se recusou a acompanhá-lo, sabendo que veria o cão na missa, como de costume. O padre o deixou em paz e foi resolver o mistério. Ele tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas precisava verificar. Voltou para a igreja, colocou comida e água para Tommy, e até um cobertor, caso ele precisasse. Depois, foi verificar as câmeras de segurança. Ele analisou as filmagens recentes e depois voltou no tempo, até alguns meses atrás. O que ele descobriu era incrível. Primeiro, ele olhou as imagens do funeral de Maria. Na época, não tinha notado, mas havia Tommy seguindo o cortejo fúnebre para dentro da igreja. Ele acompanhou o caixão lentamente, sabendo que aquela seria sua despedida final de sua pessoa favorita. Deitou-se ao lado do caixão e ficou lá durante toda a cerimônia, no mesmo lugar onde ele se deitava todos os dias agora. Voltando ainda mais no tempo nas gravações, o padre viu Maria indo à missa diariamente. Ela dizia a Tommy para ficar do lado de fora e depois entrava, sentando em seu lugar favorito. Tommy observava da porta, garantindo que Maria estivesse segura, e depois, quando ela se acomodava, ele ia se deitar do lado de fora. Mas a coisa surpreendente era que o lugar onde Tommy sempre olhava era o mesmo lugar onde Maria costumava sentar. O bom garoto estava voltando ao lugar onde se despediu de sua amiga pela última vez, observando o local onde ela costumava sentar, na esperança de que ela reaparecesse um dia. Isso é incrível, mas também muito triste. Ele perdeu a pessoa que significava o mundo para ele, mas seu amor e lealdade profundos tocaram o coração de todos na cidade, e todos se certificaram de que Tommy nunca estaria completamente sozinho novamente. Desde as crianças até os donos de lojas, como o açougueiro, todos adotaram Tommy como o cão da cidade. Alimentam-no quando ele está por perto, garantem que ele tenha um lugar para dormir, e todos se certificam de que ele receba todo o amor e atenção que podem oferecer. Tommy pode não ter mais a pessoa que ele realmente deseja ao seu lado, mas pelo menos essa comunidade se certificou de que ele nunca estaria completamente sozinho novamente, exatamente como Maria teria desejado. Você acha que seu cachorro sentiria tanto a sua falta se você se fosse? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar nesta história emocionante. Junte-se a nós novamente para mais histórias tocantes.